E falando em Deus falar, ontem eu estava lá na Assembleia, e eu estava tranquilo, e o pastor, quando foi ler o texto, que está lá em João capítulo 17, pode até abrir, Deus me deu uma mensagem no versículo 3, eu olhei lá, e aí eu falei para a Tese, olha Tese, rapidinho Deus me deu ali, escrevi, e aí eu falei para a Tese, olha Tese, o que é que Deus me deu agora, e eu vou pregar amanhã. Então, João capítulo 17, e o verso de número 3, amém. João 17, 13, quem é que está nos visitando pela primeira vez nessa manhã? Levante a sua mão, só quero te conhecer. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida, sua casa, receba um cumprimento aí de um dos nossos irmãos da igreja, glória a Deus. Enquanto você abre em João capítulo 17, e o verso de número 3, deixa eu falar, à noite, nós vamos ter a nossa Santa Ceia do Senhor, amém? Então nós vamos ter o nosso segundo culto à noite, e nesse culto nós vamos celebrar a nossa Santa Ceia. Então a palavra de Deus, ela diz em João capítulo 17, versículo 3, diz, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E a vida eterna é essa, que conheçam em Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Deixa eu perguntar uma coisa para você nessa manhã, de verdade, quem acordou hoje, e pensou assim, hoje eu vou morrer, hoje é o meu último dia? Alguém? Não? E por quê? Você já parou para pensar? Porque nós não acordamos com esse sentimento que hoje vai ser que nós vamos morrer, que hoje vai ser o nosso dia. O livro de Eclesiastes, ele diz que Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. Então é por isso que você nunca acorda com aquela sensação de que hoje eu vou morrer, a não ser que você tenha algum problema psicológico, uma síndrome do pânico, alguma coisa parecida com isso. Você vai acordar todo dia de manhã e você nunca vai pensar que você vai morrer naquele dia. E por que isso? A Bíblia explica, porque Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. Deus colocou a sensação de que nós somos eternos. Amém? Highlander. Nós não nascemos. Por que isso? Porque nós não nascemos para morrer. Olha para o seu irmão e diga, olha para o seu irmão e diga assim, olha, você não nasceu para morrer. Você nasceu para ser eterno. Amém? Então quando Deus criou o homem, lá no jardim do Éden, a Bíblia diz que Deus soprou o seu fôlego de vida, o seu espírito de vida, nas narinas do homem, e a partir daquele momento o homem passou a ser alma vivente. E a Bíblia diz que Deus criou o paraíso antes para colocar o homem, e naquele paraíso a Bíblia diz que Deus colocou uma árvore que ele chamava a árvore da vida, onde o homem comia daquele fruto, e ele não morria. É interessante que Deus vai também falar isso lá no livro de Apocalipse, que lá no paraíso, aonde nós vamos morar com Deus, existe também essa árvore da vida, aonde ela produz o quê? Ela produz 12 frutos por ano. Então você vai lá, come um fruto, vive. Vai lá, come um fruto, vive. Deus restaurando, vai restaurar tudo aquilo que Ele criou, o paraíso de novo, da forma dele, e a Bíblia diz que lá vai ter essa árvore da vida. Por quê? Porque quando o homem pecou, a morte entrou no mundo.
É tanto que, se você é daquelas pessoas que gostam de ler a Bíblia, você vai ver que a descendência de Adão, eles começam a viver, e tem gente que vive lá 930 anos depois de Adão. Noé viveu, quem lembra aí, 900 e quantos anos? 900 e alguma coisa de ano. E aí eu fiquei pensando, mas por que que... Aí depois, o que acontece? Depois Davi diz assim, olha, Davi diz, a vida do homem é 60, no máximo 80. Passou disso é canseira e infarto. Então, depois do Éden, o que acontece? A vida do ser humano, ela vai diminuindo o tempo, né? Hoje, com a medicina, nos países mais desenvolvidos, aumentou-se um pouco da qualidade de vida, e as pessoas estão vivendo um pouco mais, e isso está causando um desespero terrível no governo, porque quanto mais velho está vivendo, mais eles têm que aposentadoria. É por isso que está a briga aí da aposentadoria, com 65, com 66, daqui a pouco vai ser na idade de Munhá que você vai se aposentar lá, né? Por quê? Porque o homem está vivendo um pouco mais, mas tem países na África que se o homem viver 40 anos é muito, e por que o homem conseguia viver depois da época de Adão, os descendentes de Adão, 930 anos, e aí eu fiquei pensando nisso, porque eu pensei, eu acho que é porque o Adão, 950 anos, não é? Noé 950 anos, amém? Então por que o pessoal conseguia viver 900 e poucos anos? Eu acredito que é porque o Adão tinha comido da árvore, daquele fruto, e eu acho que alguma coisa ia passando na genética, e aí vai se distanciando, é um pensamento meu, e aí o cara, tipo assim, hoje a gente está mais de 3 mil anos de distância de Adão, e hoje a nossa vida é muito pequena, mas mesmo assim, ela sendo finita, pequena, ninguém acorda de manhã cedo, pensando, eu vou morrer hoje, porque todos nós temos o que? Aquele senso de ter a vida eterna, e nesse texto que acabamos de ler no versículo 3, ele explica o que é a vida eterna, e o que é a vida eterna. A primeira coisa que o texto diz assim, Jesus Cristo dizendo na sua oração, ele diz, e a vida eterna é essa, que conheça a ti, o único e verdadeiro Deus. A primeira coisa que Jesus Cristo diz, o que é a vida eterna? Como conseguir a vida eterna? Ele diz, a primeira coisa da vida eterna é você conhecer Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que o ser humano era morto em seus delitos e pecado. Paulo vai dizer, porque o salário do pecado é a morte. E quem é que vive uma vida de pecado? Quem vive uma vida exclusivamente de pecado? Pessoas que não conhecem a Deus. Porque a partir do momento que você tem um conhecimento de Deus, a partir do momento que você tem um verdadeiro encontro com Deus, você não vive mais em pecado. Quando você aceita Jesus Cristo como Salvador e Deus passa a morar dentro de você, a primeira coisa que você faz é deixar de pecar, é não viver uma vida de pecado. É por isso que João, ele escreve na sua primeira carta, ele diz, ele escrevendo para a igreja, ele diz, filhinho, não pequeis, mas se pecar, ele diz que mesmo eu sendo nascido de novo, mesmo de Deus estando morando dentro da minha vida, eu corro a possibilidade de pecar, amém? Mas existe uma diferença entre você pecar e viver em pecado. Pecar, para quem aceitou Deus como Salvador da sua vida, Jesus Cristo, o pecado ele é um acidente de percurso.
O que é um acidente de percurso? Você está dirigindo, amém? Quantos dirigem aqui? Levante a mão. Beleza. Quantos usam o celular quando está dirigindo? Levanta a mão. Seja honesto, irmão, deixa de ser hipócrita. Toca o telefone do celular, você atende, né? Aí de repente, presta atenção, de repente você está ali dirigindo, aí vai ver uma mensagem, você baixa para ver uma mensagem, pá, bateu. O que foi aquilo? Você falou assim, não, hoje eu vou sair, eu vou arrebentar todos os carros aí. Não, foi um acidente de percurso. Você não anda fazendo isso direto, amém? Você não anda. Então, para quem aceitou Cristo como Salvador da sua vida, pecado hoje é o quê? É um acidente de percurso, é algo que não acontece. Por quê? Porque aquelas pessoas que vivem pecando, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e a vida eterna é exclusivamente isso, tirar você da morte, para que você tenha vida, e Jesus Cristo disse, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. O que é uma vida em abundância, cara? Para mim, uma vida em abundância, não é uma vida de 60 anos, não é uma vida de 80 anos, nem uma vida de 96, 97 anos, igual o pai da pastora Silvana tem 97 anos, isso é uma vida em abundância? Não é. Uma vida em abundância você sabe o que é uma vida em abundância, irmão? Vou te falar, uma vida em abundância é uma vida em abundância. Você entendeu? Porque nem eu não entendi. Uma vida em abundância é uma vida, sabe, que não tem fim. É demais. É uma coisa que você vai viver. Mas como é que acontece isso? Somente acontece quando você aceita Cristo como Salvador da sua vida. E aí, se cumpre aquilo que Jesus Cristo disse, eu vim para que tenham vida, e que essa vida seja uma vida longa. E o que é uma vida longa? É uma vida eterna, é uma vida que não tem mais fim. Você já imaginou? Não ter mais fim, esse corpo velho aqui vai cair o cabelo, né, Júnior? Aleluia, né, André? Cai o cabelo, e depois vai ficando velho, aí fica por aqui mesmo, aí Deus dá um novo corpo, para você viver uma vida eterna. Mas como é que nós adquirimos essa vida eterna? A partir do momento que nós conhecemos a Deus. Porque Jesus Cristo disse, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti. Conheçam a ti, Deus. Como o quê? Como o único Deus. Por que Jesus Cristo ele dá ênfase em dizer o único Deus? Porque existem vários deuses. Existem vários deuses que trabalham querendo roubar a nossa adoração, querendo roubar a nossa o nosso tempo. O que é um outro Deus? Idolatria. Quando Deus fala assim, olha, que ele abomina o idólatra, né? Ele está falando, idolatria é uma palavra latim que ela diz ídolos, que é algo criado, e latria tem a ver com culto, tem a ver com adoração. Você sabia que tudo aquilo que você coloca, sabe, na frente de Jesus ou na frente de Deus, é um ídolo? Por exemplo, nós temos as nossas crianças, foi apresentada uma criança agora. Se você não cuidar, essa criança pode ser um ídolo para você. Porque tudo aquilo que toma a primazia de Deus, Deus tem que ser sempre primeiro do que o seu marido. Entenda bem, não estou falando de igreja. Amém? Não estou falando de igreja. Eu estou falando de adoração. Mas se você não vigiar, você pode colocar o seu marido como acima de Deus.
Você pode colocar sua esposa acima de Deus. Você pode colocar os seus filhos acima de Deus. Quem conhece a história do sacrifício de Abraão, que Deus pediu para Abraão sacrificar Isaac? Você já pensou por que Deus fez isso? Se você começa a ler a história de Abraão, começa lá em Gênesis capítulo 12, Abraão tinha um relacionamento muito íntimo com Deus. E os textos originais, eles dão a entender que depois que Isaac nasce, toda a atenção de Abraão estava indo para o seu filho, sabe? Por isso que eu fico meio pensando assim, essas mães que têm filhos, né? Aí elas dizem assim, eu não vou na igreja por causa da minha criança, porque não pode não ser isso, não pode aquilo, não pode não sei o que, não sei o que, não sei o que, e acaba afastando da igreja. Abraão começou o que? A afastar de Deus. Aí Deus falou, não, preciso examinar esse cara, para ver se realmente ele me trocou por esse menino. E aí ele pede Isaac em sacrifício. E Abraão vai lá com dor no coração, ele parece que ele entende aquilo lá. Ele parece que cai a ficha dele, que ele estava colocando toda a alegria dele em Isaac. E Deus diz assim, a alegria nossa, não tem que ser no nosso casamento. A nossa alegria principal não é que você não tem que ser alegre no seu casamento. Você entender bem, porque tem que fazer igual aquele cara da escolinha do professor Raimundo, tem que explicar tudo nos mínimos detalhes, né? Então, a nossa alegria principal, ela tem a ver com Deus. Deus e nós, esperança da glória. Então, Deus pede Isaac a Abraão e Abraão dá. Por quê? Porque Deus quer sondar o coração de Abraão, quem é que está ali dentro. Então, se você depende, para ser totalmente feliz, do amor, por exemplo, da sua criança, desculpa eu falar, você vai ser feliz por um tempo, mas daqui a pouco, como o Júnior estava falando, vai casar, vai sair, vai embora e Zé fininho. Agora, quando você coloca Deus, sabe, dentro de você, imagina um buraco que ele cabe somente um objeto. Tipo, imagina aqui, ó. Esse frasco aqui. Tem um buraco aqui dentro. Agora você imagina assim, um filho é do tamanho de, sei lá, de 1 grão de arroz. Aí você coloca ele aqui, o que acontece? O buraco está aberto, não preencheu. Você coloca, imagina que 1 grão de arroz aqui é o seu casamento.
Então Jesus Cristo diz, olha, a primeira coisa que a vida eterna é conhecer a Deus. Segundo, que Ele é um Deus único, não existe outro Deus. Ele é Deus, e não existe outro. O que Ele diz também? Que esse Deus é um Deus verdadeiro. Por que Jesus Cristo, ele dá essa ênfase em dizer que Deus é o único Deus verdadeiro? Porque existem muitos deuses falsos. Existem muitos deuses falsos. Deuses fabricados pelo homem. Deus fabricado pela nossa mente. Agora, ele continua dizendo aqui, Jesus Cristo continua dizendo, e a vida eterna é essa. Segundo, conhecer a Jesus Cristo. Olha o que diz o verso 3. E a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Deixa eu falar uma coisa para você. Lembra que eu falei no começo da vida em abundância? Que é a vida eterna? A minha vida eterna e a sua vida eterna, ela vai depender do conhecimento que você tem de Jesus. Porque o próprio Jesus disse que naquele dia, muitos chegarão dizendo assim, olha Senhor, eu profetizei no Teu nome, eu curei no Teu nome, eu usei os dons no Teu nome. Eu lembro que quando eu estava no seminário, nós estávamos vindo de ônibus, umas 11 horas, um cara bêbado, pensa um cara bêbado dentro do ônibus, enchendo o saco. E a gente estava lá, naquele tempo lá, a gente era bem, começamos a cantar um hino da harpa, dentro do ônibus. De repente, aquele bêbado começou a falar em línguas estranhas. E vou falar para você, era língua bonita, cara. Era língua bonita. E o pessoal ficara assim, mas será? Sim, não é. Porque a Bíblia diz o seguinte, que os dons de Deus são irrevogáveis. Então, aquilo que a gente faz, pregar, cara, isso não quer dizer nada. Tem um monte de gente que prega aqui em cima e não conhece Jesus. E naquele dia ele vai dizer o seguinte, olha, aparta de mim, porque eu nem vos conheço. Porque conhecer não é só ouvir o pastor falar, gente. Não é só abrir a Bíblia e ver lá Jesus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não é isso. Quem é o presidente do Brasil? Bolsonaro. Quem conhece Bolsonaro? Conhece? Se você trombar o Bolsonaro na rua, você conhece ele, conhece ou não conhece? Vocês estão achando, acho que é pegadinha. Se trombar o cara na rua, você conhece o cara está na mídia. É ou não é? Mas a pergunta, olha, o Bolsonaro é o seguinte, você encontra o Bolsonaro e fala, e aí Bolsonaro, para começar o segurança nem deixa você chegar. Aí você fala para o segurança, não, deixa eu chegar perto do cara, eu conheço ele, ó, ele levou uma facada um tempo desse aí. Ele fez isso, fez aquilo, aí o segurança olha, o seu Bolsonaro, o senhor conhece o Sandro? Não sei nem quem é. Não conheço. Não, mas eu votei em você. Milhões votaram em mim, não sei quem é você. Então tem pessoas que vai chegar diante de Jesus, não, mas eu profetizei no teu nome. Eu trabalhei no teu nome. Eu falei em línguas no teu nome. Eu curei no teu nome, eu expulsei demônio no teu nome. Sabe o que Jesus vai dizer? Aparta de mim, para o lugar aonde está destinado ao diabo e os seus anjos, porque eu nem vos
Conheço. Mas Jesus, como não conhece? Eu estava na igreja, olha, eu ia no culto domingo de manhã, no encontro de fé, e eu ia também no culto à noite, no culto da família. O senhor não me conhece. Jesus vai dizer: você era um religioso, você não me conhecia. Porque conhecer é ter relacionamento. A gente conhece com quem a gente se relaciona. E como é que eu posso dizer que eu conheço Jesus, se eu não tenho um relacionamento com Ele? Se tudo que eu sei dele é porque alguém falou para mim, eu não tenho amizade com Ele. E Jesus Cristo disse que a nossa vida eterna, ela depende, primeiro, de você conhecer a Deus. Segundo, você conhecer a Jesus Cristo. Ah, mas quem é Jesus Cristo? Aí você vai dizer: ah, mas é aquele que morreu pelos meus pecados. Você entende o que é isso, morrer pelos seus pecados? Jesus Cristo é aquele que me salvou, mas você entende o que é ser salvo por Jesus? Porque deixa eu falar uma coisa para você: conhecer acerca de Deus, Nicodemos conhecia mais do que qualquer um de nós aqui, de que qualquer um. Aí, Jesus Cristo chega para ele e fala assim: olha, carinha, você precisa nascer de novo. Como assim? Eu conheço a Torá, eu conheço a lei, eu sei todos os nomes de Deus, Nissi, Sedequinu, Rói, Jeová Rafá, sei todos os nomes. Não, você está errado. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Vida eterna é viver o reino de Deus, e o reino de Deus ele começa agora, aqui agora, a partir do momento que a gente entrega a vida a Jesus, a gente começa a viver o reino de Deus, porque o reino de Deus é um reino eterno. Então não é sentar num banco e achar que conhece Jesus, não é ir para um seminário, estudar, conhecer o grego, o hebraico, conhecer todas as escrituras e dizer que conhece Jesus. Conhecer Jesus é relacionamento, irmãos. Conhecer Jesus é intimidade. Nós precisamos ter intimidade com Jesus, amém? Porque a nossa intimidade com Jesus, a nossa vida eterna, ela vai depender da intimidade que nós temos com Jesus. A nossa vida eterna, ela vai depender do relacionamento que a gente tem com Jesus. E que tipo de relacionamento que nós estamos tendo com Jesus. Por que a Bíblia diz, Jesus diz bem claro, olha, Jesus dá uma conta exata de quem vai viver uma vida eterna e de quem não vai viver. Ele diz assim, olha, estarão dois juntos no campo, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão no moinho, uma vai ser, ele está dizendo assim, olha, metade, sabe? E Deus queira que seja metade desses 40 milhões de evangélicos que existe no Brasil, segundo o IBGE, se Jesus Cristo voltasse hoje, metade ele não conheceria, porque é a turma do oba-oba, é a turma do para a direita, para a esquerda, para a minha frente, para trás, é a turma do deixa queimar, mas não queima nada. É a turma que fala do Espírito Santo de Deus, mas ninguém tem um dom espiritual, porque não se preocupa em buscar. É a turma que em vez dos outros ver as línguas como de fogo na cabeça deles, a única coisa que eles verem é as luzes brilhando.
Porque nós não somos uma geração mais do fogo. Não somos uma geração mais da cor amarela, porque o fogo é amarelo, não é isso? Nós somos as gerações do lilás, do vermelho, do tal. Por quê? Porque a gente não conhece. Essa geração, e eu sei que você não está incluída nela, mas é uma geração que não conhece mais Bíblia. Você sabia que houve um tempo em que a igreja ajudava muito o Ministério da Educação, porque muitas pessoas aprendiam a ler, lendo a Bíblia. Hoje, quer ver um teste? 1 minuto, para você achar o livro de Judas. Você achar o livro de Ageu. Muitas pessoas, um dia o irmão falou assim, ô irmão, existe Judas na Bíblia? Eu preciso falar sobre esse cara. Por quê? Porque a gente não traz nem Bíblia para a igreja mais. É ou não é? Eu devo ter, não adianta me pedir que eu não dou. Depois que eu morrer, você pode pedir com a minha esposa. Eu devo ter umas 30 Bíblias de estudo. Mas não te dou nenhuma, nem vem. Esses dias aí o Davi Couto veio pregar aqui com aquela coisa. Essa Bíblia aqui o senhor não tem. King James. Eu falei, como é que eu não... Porque eu entrei no seu escritório lá e não vi. Você viu a metade dos livros que eu tenho na igreja. Você não viu o que tem lá em casa? Eu tenho essa Bíblia sim, meu irmão. Por quê? Porque eu gosto. Porque, sabe, eu acordo de manhã cedo, de madrugada, para poder ler a Bíblia. Porque eu sei que na minha, a vida eterna, ela está exatamente em eu conhecer ao Senhor Jesus. É você falar, você está entendendo? Quem está entendendo o que eu estou pregando nessa manhã? Né? E de verdade, está boa a mensagem, sim ou não? E se eu falar para você que essa mensagem foi me dada ontem, que nem eu falei para você, sentado, o pastor começou a ler, e ele nem demorou, quem estava lá, ele nem demorou nesse versículo, ele foi lá para frente. E eu olhei para a Tesa do lado assim, olha Tesa, me presta aqui. Eu estava até sem a Bíblia, olha o pastor sem a Bíblia, esqueci a Bíblia no carro. Aí eu olhando na Tesa lá, aí eu comecei lá, 1, 2. Aí eu olhei para a Tesa e falei, Tesa, olha o que Deus me deu, vou pregar amanhã. Você sabe o que é isso, irmão? Isso é Deus falar com você. É Deus mostrar para você. E quando você tem essa comunhão, essa amizade com Deus, esse conhecimento de Deus, Ele não precisa ficar o dia inteiro falando para você. Ele chega para você e fala assim como um sussurro, deixa eu te falar isso, no ouvido. Porque eu vejo essa mensagem como isso, eu estou lá, Jesus fala assim, olha, você vai pregar isso aqui amanhã. Então Jesus Cristo diz que a nossa vida eterna, ela depende muito do nosso conhecimento a respeito de Jesus. Primeiro, que ele foi enviado por Deus. Olha essa palavra enviado. Olha o que diz o texto. E a vida eterna é esta, que conheça a ti como único verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa palavra enviaste, ela esconde uma gama de conhecimento muito grande. O que engloba isso? Engloba que Jesus Cristo, ele deixou o seu trono da glória, ele estava sentado ali, governando todo o universo, e de repente ele vê a necessidade do homem, de repente ele vê que cada um de nós estávamos morrendo sem a vida eterna, e o que ele faz? Ele se levanta do seu trono, ele diz, eu vou entrar naquela terra, eu vou me encarnar, eu vou nascer de uma mulher, vou passar 9 meses dentro de uma barriga de uma mulher, eu vou nascer num lugar pobre, né? Eu vou sofrer, passar todas as necessidades
que o ser humano pode passar para que eu possa ensiná-lo que em mim, Jesus Cristo, eles vão ter vida eterna. Aí ele nasce, deixa sua glória, como diz aquele louvor, abriu mão da sua glória. Ele abre mão da sua glória, do seu poder, vem sofrer como servo sofredor. Então, a vida eterna depende de você entender isso. Quando você entende o preço que Jesus pagou para que a gente tivesse bonitinho dentro de uma igreja como essa, a gente começa a dar valor. E quando a gente dá valor, irmão, a gente tem vida eterna. Porque se você não dá valor àquilo que Jesus Cristo fez para a sua vida, desculpa falar para você, irmão, mas você não tem vida eterna. Porque a vida eterna é essa, que ele diz assim, que conheçam a ti, que conheçam Jesus, como a quem tu enviaste. Foi Deus que enviou. Porque Deus, como é que diz João 3,16? Amou o mundo de uma maneira tão grande, que enviou seu único filho, para que eu e você tivéssemos conhecimento de Deus. Ele enviou para quê? Enviou para salvar o mundo. Salvar de quê, irmãos? Para que Deus enviou Jesus Cristo? Para salvar de quê? Do diabo? Não, eu não entendo isso. Eu entendo de salvar de nós mesmos. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Um homem sem Deus, ele é irracional, é ou não? Ele é pior do que um animal. Um homem sem Deus é pior do que um animal. Acho que não sei se vocês ouviram falar acho que 2 meses atrás, 3 meses, aqui pro lado do aeroporto, num desses bairros aí, um cara pegou, matou o cidadão. Eu não sei se ele arrancou o coração ou o fígado, e ele levou embora. Foi o fígado, coração, arrancou o coração e levou embora. Por isso perguntou, mas por que você fez isso? O cara me encheu o saco, ficou me incomodando, ficou querendo me envergonhar. Sei lá, uns 15 anos atrás, 20 anos, não sei, aqui no aeroporto, tem um cearense aí que, cearense é retado, não mexe não, matou o cara, não foi isso? Tirou o fígado, levou no bar, mandou fritar, pagou cervejada para todo mundo, disse, olha, cerveja para minha conta e o tira-gosto, aqui no aeroporto. Irmã, você lembra? Quem lembra dessa história? Todo mundo lembra. Sabe o que é isso, irmão? Homem sem Deus. Porque o homem sem Deus, sabe o que ele faz? Ele vai dar uma passeadinha, e de repente ele vê uma confusão entre os irmãos, e aí ele vai lá e mata o soldado, enterra o soldado. Esse é o homem sem Deus. Mas o homem com Deus é aquele que fala, que Deus fala, diz, olha, eu vou enviar você para tirar o meu povo lá do Egito. Aí o homem fala assim, mas eu? Quem sou eu? Mas o diabo podia até olhar, você é aquele que matou o egípcio. O homem sem Deus, ele tem uma vida transformada. O homem com Deus, desculpa, tem a vida transformada. O homem sem Deus, ele resolve as coisas pela espada. A Bíblia diz que quando foram pegar Jesus, Pedro arranca da espada
e mete na orelha do soldado mau. E Jesus disse assim: não, Pedro, não é desse jeito não, cara, você está vivendo sem Deus ainda. Mas a Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desce, vem sobre a vida daquele homem, ele começa a se tornar um homem de Deus. E sabe como é que o homem de Deus age? A história diz, Eusébio de Cesareia diz, que é um escritor do primeiro século, ele diz que quando foram crucificar Pedro, porque Pedro morreu por crucificação, Pedro, olha o homem brabo, Pedro falou para eles assim: olha, pode me pregar na cruz, mas eu gostaria de pedir uma coisa para vocês, inverte a cruz, coloca a minha cruz de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu mestre. Olha a diferença de um homem que conhece a Deus. Pedro diz: me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como Jesus morreu. Então a vida eterna é essa, que você glorifique a Deus. Jesus diz assim: Jesus Cristo, a quem enviaste. Nós estamos aqui como igreja para continuar a obra que Jesus Cristo começou. A vida eterna é essa, glorificar a Deus. Como que eu glorifico a Deus, pastor? Primeiro, completando a sua obra aqui na terra, mostrando para o mundo que você mudou, que você tem uma vida eterna, que você vive nesse mundo, mas você não pertence a esse mundo, que apesar de você trabalhar para ganhar, para sustentar a sua família, para te dar um pouco mais de conforto, o seu coração e os seus olhos não estão voltados para aqui, porque qualquer hora ele pode voltar, e ele vai voltar. O que é a vida eterna? Como é que eu glorifico a Deus? Fazendo a obra que Deus deixou para ser realizada, que Jesus deixou para ser realizada. Como é que eu faço essa obra? Como é que eu termino essa obra? O que eu tenho que fazer, pastor? Alguém disse aí, eu achei muito legal, que nesse último desfile de carnaval, eu não vejo carnaval, nunca gostei, nem quando eu era ímpio, nunca gostei de carnaval, não gosto do barulho, não gosto da música, não gosto de nada, aquilo lá, né? Eu gostava de rock and roll, ainda gosto. Uau! Aí, mas na peça que a Gaviões da Fiel fez, mostrou o diabo derrotando Satanás, o diabo derrotando Jesus e tal, como é que pode, não sei o quê. Aí eu vi um cara que é meio fora do, mas ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim: sabe quando o diabo derrota Jesus? Quando a gente não assume a nossa identidade de crente. Sabe quando o diabo derrota Jesus? Quando a gente compra e não paga, quando a gente dá mau testemunho, quando a gente vive uma vida dupla, né? Eu achei até legal alguém colocar lá: ô cristão que vive uma vida falsa dentro da igreja, e vai aproveitar o carnaval para ficar pulando nessa folia. Aproveita, leva a máscara que você usa na igreja para você pular carnaval, porque tem muita gente que usa máscara dentro da igreja. Sabe quando é que o diabo vence Jesus? Quando a gente não usa a nossa própria face, a gente usa máscara. Dentro a gente é todo santinho, todo aleluia, todo aleluiado, mas lá fora sabe, o Satanás em pessoa. Dá um mau testemunho, engana todo mundo, e está tranquilo. Então, se a gente quer que Jesus Cristo continue vencendo, a gente tem que aprender a viver a nossa vida eterna em Cristo Jesus, dizer não para o pecado, dizer não para tudo aquilo que nos afasta de Deus, e conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Deus enviaste. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Você pode aplaudir o nome de Jesus?
Glória a Deus. Aleluia. Fique de pé. Vamos orar agradecendo o Senhor. Pai, eu quero neste momento te dar graças pela palavra que foi ministrada, Senhor, pelo teu conhecimento nessa manhã, Pai. Abençoa, meu Deus, a nossa vida. Senhor, que esta palavra possa ter entrado no coração do teu servo, no coração da tua serva, Pai. Que nós possamos realmente, ó Deus, mudar, ó Deus, o nosso comportamento em relação a Ti, ó Pai. Mudar, meu Deus, o nosso jeito de agir. Que nós possamos conhecer a Ti, ó Pai, como único e verdadeiro Deus. E que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja em nosso coração, hoje e para todo sempre. Que você diga: Deus abençoe a sua vida. À noite tem Santa Ceia e tem um pastor amigo meu que vai ministrar a palavra do Senhor à noite. Amém? Deus te abençoe.